Ok, conseguem visualizar agora o slide em tela cheia? Sim. Beleza. Então, mais uma vez, bom dia. Hoje, na nossa segunda aulinha, né, de enfermagem e saúde da mulher, a proposta de temática a ser tratada, a ser abordada, diz respeito ao ciclo ovulatório e ciclo menstrual, certo? Que é um período de intensas transformações, sobretudo hormonais, que a mulher sofre a cada mês, né? Então, nós precisamos entender bem direitinho o porquê que o corpo dessa mulher passa por todas essas transformações. Como eu sempre falo para vocês, tudo na vida existe um porquê, né? Existe uma finalidade, nada acontece ao acaso. E assim funciona a fisiologia do nosso corpo, né? O nosso corpo funciona de maneira a suprir todas as nossas necessidades enquanto seres humanos. E tanto o homem quanto a mulher, eles foram criados, digamos assim, essencialmente com o objetivo de reproduzir, né, de perpetuar a espécie. Né? Na aula de segunda-feira, quando nós vimos o aparelho reprodutor masculino, nós vimos que ocorre espermatogênese, ou seja, a formação de novos espermatozoides a todo momento no corpo do homem. Né? Diferentemente de nós mulheres. Hoje nós vamos entender o porquê dessa diferença, mas dá para fazer uma equiparação, uma comparação de que de fato o corpo do homem ele trabalha incansavelmente para sempre ter células reprodutivas prontas, né, para fecundar uma eventual parceira, né, uma eventual companheira sexual. E o corpo da mulher, nós somos bem mais complexas, né? O corpo da mulher se prepara todo mês, desde o primeiro dia do mês praticamente até o último dia do mês, para essa eventual fecundação e posterior o que? Gestação. Então, antes de falarmos em gestação, precisamos entender o quanto o nosso corpo, eu digo o nosso porque mulheres, né? O quanto o nosso corpo trabalha, o quanto ele se empenha para que isso aconteça, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, a primeira dica que eu dou para vocês é que ciclo ovulatório é uma coisa totalmente diferente de ciclo menstrual, tá certo? Tenham cuidado com isso, porque muitas pessoas usam essas nomenclaturas como se fossem sinônimas, e não são, tá? Ciclo ovulatório é uma coisa e ciclo menstrual é outra. Por mais que eles funcionem de forma interligada, mas o que acontece em um é diferente do que acontece em outro, certo? Então já anotem aí no caderninho de vocês que existe essa diferença, certo? Entre ciclo ovulatório e ciclo menstrual, tá? E aí as principais diferenças, só para dar spoiler mesmo para vocês, porque a gente vai entender melhor um pouco mais à frente, certo? Gente, tem alguém tentando entrar na aula agora e eu não tenho como interromper, porque senão a gravação para, infelizmente, tá bom? Avisem lá no grupo. Então, o ciclo ovulatório, gente, os hormônios que estimulam a ocorrência do ciclo ovulatório são hormônios totalmente diferentes daqueles que participam do que a gente chama de ciclo menstrual, tá certo? Então, são duas coisas diferentes. Nós precisamos entender, primeiro, o que acontece no ciclo ovulatório, para, por tabela, né, por efeito dominó, para, por consequência, conseguirmos entender o que é que acontece no ciclo menstrual. E como é que cada um desses ciclos colaboram para a ocorrência de uma eventual gestação, tá certo? Então, anote aí no caderninho de vocês que ciclo ovulatório é diferente de ciclo menstrual. Quando a gente fala em ciclo ovulatório, gente, nós estamos falando de um ciclo que é regido, que é disparado, digamos assim,
pela ação de dois hormônios diferentes, chamados hormônio folículo estimulante, que é o FSH, certo? A abreviação de hormônio folículo estimulante vem a ser FSH porque é do inglês, certo? E do hormônio chamado de hormônio luteinizante, que é o LH, tá certo? Então, em se tratando de ciclo ovulatório, quando a gente fala ovulatório, a gente lembra de quê? De óvulo, né? Então, já dá para subentender que o ciclo ovulatório é aquele ciclo que está associado ao quê? Ao amadurecimento, ao que nós chamamos cientificamente de maturação, deixar pronto esses óvulos. Vocês vão entender o porquê que esses óvulos estão aspiados, certo? Porque naturalmente já é natural do ser humano nós nos referimos a essas estruturas como sendo óvulos, mas a nomenclatura correta não é essa. Hoje vocês vão aprender que óvulo é uma coisa e o que a gente acha que é óvulo não é, tá? Mas eu vou explicar direitinho para vocês. Então, o ciclo ovulatório, se eu falo ovulatório, eu me lembro de óvulo. Então, é aquele ciclo em que vai ocorrer o amadurecimento desses óvulos para que ele fique pronto e possa ser fecundado. Eu não sei se vocês lembram, lá no aparelho reprodutor masculino, em relação à espermatogênese, né, a formação dos espermatozoides, antes de a gente chegar no espermatozoide propriamente dito, a gente passa por várias outras etapas, né? Lembram de espermátide 1, espermátide 2, até chegar ao espermatozoide propriamente dito, que é a célula sexual reprodutiva do homem. É a célula que vai estar pronta para fecundar um eventual óvulo, né? Então, o óvulo, antes de ele ficar pronto para ser fecundado pelo espermatozoide e posteriormente ocorrer uma gestação, ele precisa passar por uma fase, por um período de quê? De amadurecimento, tá certo? Então, o amadurecimento dessa célula sexual reprodutiva feminina ocorre no que nós chamamos de ciclo ovulatório, sob a ação de quem? De dois hormônios diferentes, e esses hormônios eles são chamados de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, certo? Então, sempre que falar em ciclo ovulatório, ovulatório é o quê? Óvulo. Então, para chegar a ser óvulo e ser fecundado, ele precisa o quê? Amadurecer. E para a gente promover o amadurecimento desse óvulo, nós precisamos da ajuda de dois hormônios específicos, que são eles quem? O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Até aí, tudo bem, gente? Tranquilo. Podemos seguir, tá? E aí, gente, ciclo menstrual já vai ser outra coisa totalmente diferente. Se a gente falar ciclo menstrual, o menstrual, a palavra menstrual, nos faz lembrar o quê? Menstruação, né? E aí eu pergunto para vocês, para todo mundo da turma, independentemente de meninas ou meninos, o que é, sob o ponto de vista de vocês, menstruação? Nós mulheres menstruamos, ou pelo menos é para menstruarmos mensalmente. Mas fisiologicamente falando, cientificamente falando, o que é menstruação? Como? Quase, Rosália. Perfeito.
junta essas duas informações aí, do que Rosália falou. A mulher ovulou no mês, porque nós mulheres ovulamos mensalmente. Aí ela ovulou, liberou um óvulo, botou um óvulo para jogo, para fecundação. Não ocorreu a fecundação, foi um óvulo perdido, digamos assim. E aí junta com o que Pedro falou. Se não ocorreu fecundação, ocorreu ovulação, mas não ocorreu fecundação. Entendam como fecundação a união de um espermatozoide com um óvulo, certo? Não ocorreu essa fecundação, certo? E aí, gente, o nosso corpo, nós mulheres, todo mês é uma expectativa. Eu acho péssimo quando o povo diz para uma mulher, não crie expectativas, não. O nosso corpo funciona baseado em expectativas, mensalmente. Por quê? Porque antes de nós mulheres ovularmos, o nosso útero se prepara todinho, monta o palco todinho para uma possível gestação. E o que seria, Silvia, montar esse palco todinho para essa possível gestação? Fazendo com que uma camada interna que reveste o útero, chamada endométrio, se encha de sangue. E por que esse endométrio vai se encher de sangue? Porque se ocorrer a fecundação, após a fecundação ocorrer, o zigotozinho vem e se implanta na parede do endométrio. É como se ele grudasse na parede do endométrio, que é composta por sangue. E aí, se eu digo que o endométrio, gente, é uma camada de sangue, uma camada espessa de sangue, sangue tem o quê? Aí a gente volta lá para a clínica médica. Sangue tem o quê? Hormônio, né? Tem oxigênio e tem nutriente. Então, a partir do momento que esse concepto, que a fusão do espermatozoide com o óvulo ocorre e se encaixa na parede do endométrio, os primeiros dias de vida, né, desse embrião, digamos assim, vão ser garantidos com oxigênio, com hormônio e com nutrientes, devido ao sangue que compõe o endométrio. Mas aí não ocorreu fecundação. O endométrio que se preparou todinho para receber um posterior bebê, um posterior feto, vai tudo por água abaixo. E aí, quando essa camada de sangue ela se desgruda da parede interna do útero, é justamente o que nós chamamos de quê? De menstruação. Então, junta aí o que Rosália falou com o que Pedro falou. A menstruação, em poucas palavras, gente, nada mais é do que a descamação, ou seja, descola, desprega o endométrio e vai o quê? Fluir por fora da vagina. Então, a menstruação nada mais é do que a descamação do endométrio. E o que era esse endométrio? Uma camada de sangue que se formou na parede interna do útero como uma forma de preparar o útero para o quê? Para uma possível gestação. Tá certo? Então, isso é o que é menstruação. Aí diga aí, se não é desesperador para uma cidadã com 30 anos, menstruando desde os 9 anos de idade, perdendo mensalmente, cada mês perdendo um óvulo, e não sendo reposto. Perfeito, Jaque, porque nós mulheres somos totalmente diferentes dos homens. Como nós vimos na aula lá de segunda-feira, os homens é aquela coisa que Jaque falou, não tá fazendo nada, então bora Exatamente. Dia, noite, todo minuto, todo segundo, toda hora tá produzindo espermatozoide. Já que você consegue entender o meu desespero, porque a cada mês eu perco um óvulo.
Sou devagar demais. Mas é exatamente isso, gente. Nós, mulheres, nós não temos reposição de óvulo. Uma vez ovulando, uma vez liberando um óvulo, e ele não sendo fecundado, já foi, perdeu. E o nosso quantitativo total vai o quê? Diminuindo, diferente dos homens, né? Então, gente, quando eu falar em ciclo menstrual, lembrem-se de menstruação, que vai ser a descamação de quê? Do endométrio, certo? E aí, o que vai fazer com que esse endométrio se descole, se desprenda e seja exteriorizado ou não, é justamente a ação de dois hormônios diferentes. Um chamado de estrógeno ou estrogênio e o outro chamado de progesterona ou progestágero, certo? Então vejam que são coisas diferentes, tá? Quando nós falamos em ciclo ovulatório, nós estamos falando em amadurecimento de óvulos e lá da anatomia, lá da fisiologia, esses óvulos eles ficam aonde, hein? Lá no aparelho reprodutor feminino. Onde que a gente encontra esses óvulos? Que ainda não foram liberados. Eles ficam dentro de onde? O óvulo está dentro de quê? Do ovário. Beleza? Então, quando eu falo em ciclo ovulatório, óvulo, o óvulo está dentro do ovário. Então, esses hormônios FSH e LH vão trabalhar diretamente voltados para o quê? Para os ovários. Por que para os ovários? Porque lá dentro dos ovários é que existe o quê? É que estão armazenados o quê? Os óvulos. Tá certo? Já o ciclo menstrual, ele vai funcionar no intuito de preparar o útero para uma possível o quê? Gestação. E aí, quando eu falo em preparar o útero para uma possível gestação, eu estou me referindo ao quê? A preparação do endométrio, certo? Esse endométrio vai se encher de sangue ou não? Vai ficar espesso ou vai ficar fininho? Esse endométrio, ele vai ser mantido, vai continuar lá dentro do útero, no caso de uma fecundação e posteriormente uma gestação. Ou se não ocorreu fecundação, não vai fazer sentido ele continuar ali. Então, ele vai precisar o quê? Descamar. Então, essa mulher, ela vai o quê? Menstruar. Então, quando a gente fala na preparação do cenário, certo? Desse útero para uma provável gestação, nós estamos nos referindo a todas as etapas que ocorrem no ciclo menstrual, né? Na preparação do útero. Então, vão ser envolvidos dois hormônios diferentes. E que hormônios diferentes são esses? Estrógeno e progesterona, tá certo? Então, quando falamos em ciclo menstrual, estamos falando na preparação do endométrio para uma provável gestação. Se não vai gestar, não faz sentido o endométrio permanecer, então ele vai o quê? Vai descamar e essa mulher ela vai menstruar. Tá certo, gente? Até aí, tudo bem? Tá ok? Tudo bem. Podemos seguir. Alguém tem alguma dúvida? Lembrem-se, nenhuma dúvida é besta, tá? É super importante. Até aí tá tranquilo? A gente consegue entender um pouquinho melhor? Oi? Podemos falar, me lembra um pouquinho mais lá pra frente? Certo? Beleza, gente? Então podemos seguir?
Sim, isso, isso. Aí a gente vai precisar ver, Rosália, em quais momentos FSH vão estar em alta, quando é que eles vão baixar. E geralmente, quando o FSH está em alta, estrogênio também está em alta. É como se eles trabalhassem em paralelo. E aí, se não ocorrer uma fecundação, esses hormônios vão entrando em baixa. Aí, quando o nosso corpo percebe, por exemplo, que estrogênio e progesterona entraram em baixa, diminuíram os níveis, nosso sistema nervoso central percebe que está em baixa, aí começa a produzir para alterar, digamos assim, para aumentar os níveis de quê? De FSH. Por isso que é chamado de ciclo, porque é uma coisa que não tem fim e fica se repetindo, 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 certo? Mas aí a gente consegue entender melhor quando a gente for olhar os gráficos, as imagens, certo? Então vou seguindo, tá bom, gente? E aí, a primeira coisa que eu trago para vocês é essa figurinha, esse organogramazinho, certo? Para mostrar em uma imagem como ocorre o ciclo menstrual, perdão. Quando nós falamos, gente, em ciclo menstrual, anotem aí no caderninho de vocês, que ciclo menstrual diz respeito ao primeiro dia que a menstruação desce, vejam aqui no número 1, tá bom? Nesse vermelhinho, nesse laranjinha, número 1. No número 1, nós temos o primeiro dia da menstruação, ou seja, o primeiro dia que a mulher percebe que o endométrio dela está descamando, ou seja, o que a gente fala popularmente de a menstruação desceu. A gente considera como o primeiro dia da menstruação, gente, aquele primeiro dia em que a gente percebe sangue vermelho vivo, tá bom? Então, primeiro dia que desceu a menstruação, iniciou o ciclo menstrual da mulher, certo? Geralmente, a menstruação, ela é considerada como normal, digamos assim, quando esse fluxo, né, de sangramento, ele ocorre entre 3 a 5 dias de duração. É? Mas, lógico, existem mulheres que passam uma semana menstruada. Existem casos até de mulheres que passam mais de 10 dias menstruadas. Mas isso não é considerado normal. É uma mulher que, muito provavelmente, né, indiscutivelmente, precisa de um acompanhamento com um ginecologista, porque deve estar acontecendo algo de errado, né, em relação ao seu ciclo menstrual. Tem algo de errado com os ovários dela, certo? Então, o que é considerado normal? 3 a 5 dias de sangramento. Lembrando que menstruação a gente considera desde o primeiro dia que desce sangue vivo, certo? Até o último dia de sangramento em sangue vivo que a gente tem. Então, o ciclo menstrual da mulher, ele inicia no primeiro dia que desce a menstruação, certo? Aí vejam que essa figurinha, que é um círculozinho, ela varia do número 1, e se nós formos no sentido horário, antes de chegar no 1, tem um 28, né? Por quê? Porque dentre os diversos estudos que foram feitos na área da ginecologia, lógico, claro e evidente, que nem todas as mulheres vai ter um ciclo menstrual de 28 dias. Mas dentre todos os estudos que foram feitos, vários estudos pela área da ginecologia, a maioria de nós mulheres temos um ciclo que dura 28 dias certinho, certo? Isso não quer dizer que todas vão ter um ciclo de 28 dias, claro que não. Isso pode variar de 20 até 45 dias, mas
de uma forma geral, o ciclo das mulheres, que é considerado padrão na literatura científica, dura 28 dias. E aí, o que é que eu considero como ciclo menstrual? Primeiro dia que desceu a menstruação, aqui no número 1, tá? Até o dia que antecede a próxima menstruação da mulher. Então, vejam aí, nessa espécie de reloginho, que no dia 1 ela menstruou, passou 5 dias menstruada, e foi seguindo o ciclo. Quando chega no 28º dia, no dia 28, ela já passa, no dia seguinte ao dia 28, ela já menstrua novamente. Então, nós dizemos que ciclo menstrual compreende o período desde o primeiro dia que desce a menstruação da mulher até o dia que antecede a próxima menstruação dela. E geralmente, na maioria das mulheres, o dia que antecede a próxima menstruação dela é o 28º dia. Por isso que a gente diz que o ciclo menstrual da maioria das mulheres tem a duração de 28 dias. Não estou dizendo que são de todas, lógico, tudo na vida tem variações, mas um grande quantitativo, a maioria de mulheres, tem o ciclo que tem duração de 28 dias. E o que seria ciclo menstrual, Silvia? Primeiro dia da menstruação que desceu, até o dia que antecede, ou seja, até um dia antes, a próxima menstruação dela, certo? Olhando na imagem, acompanhe comigo. Ciclo menstrual vai ser do número 1, primeiro dia da menstruação dela, aí vai girando, até o dia 28, que é um dia antes do dia que vai descer o que? A próxima menstruação dela. Tá certo? Aí, tudo bem, gente? Podemos seguir? Aí depois vocês vão conseguir entender bem direitinho o que é essas coisinhas, esses desenhinhos que tem por dentro desse círculozinho, tá certo? Mas de início, eu preciso que vocês compreendam isso, tá bom? Que ciclo menstrual é o período que compreende o primeiro dia da menstruação da mulher até o dia que antecede o dia da próxima menstruação dela. E, geralmente é 28 dias, mas podem ocorrer variâncias de 20 a 45 dias. Mas, de uma forma geral, o que é considerado padrão na literatura científica são 28 dias. Tá certo? Você nasceu de 5 meses. A gente vai entender. Porque são fases diferentes, certo, Pedrinho? Mas aí eu não vou assustar vocês logo de início, né? Porque quem quer conquistar não fala logo os defeitos de cara, né? A gente tem que iludir um pouquinho para o pessoal cair no golpe. Cheia de truque. Mas vamos entender passo a passo. Até aí, tudo bem? A gente pode seguir? Vou seguir, tá? Aí, eu sou muito suspeita para essa aula, porque eu acho todas as partes dela linda. Inclusive, eu reformulei essa minha aula todinha por causa de vocês, para tentar ficar um pouco mais interessante. Mas, lá vem de novo, fisiologia, com o chicote e clínica médica. Lembram que nós vimos lá nas patologias que comprometem o sistema endócrino, lá na clínica médica. Antes disso, nós fizemos uma revisão de anatomia e fisiologia sobre o eixo hipotálamo, hipófise, pituitária. Pois vem de novo esse eixo, certo? Para vocês verem que o nosso corpo... Pode perguntar, ainda que você já tivesse pago, já que pode perguntar tranquilamente, viu? Mas para a gente falar
especificamente sobre o que acontece no ciclo ovulatório e no ciclo menstrual, antes de tudo isso, nós precisamos falar no eixo hipotálamo, hipófise, ovário, certo? E o que é isso? Calma. Isso é só para mostrar que tudo o que acontece no nosso corpo ocorre de forma ao obedecimento de comandos. São reações que vão ocorrendo porque veio uma ordem superior, digamos assim, né? Então, o que é o eixo hipotálamo, hipófise, ovário? Lá da anatomia, gente, eu não sei se vocês lembram, mas o que é que nós damos o nome de tudo que tem dentro da nossa cabeça mesmo, hein? Encéfalo. Não falem que é cérebro e nem muito menos que é juízo, não, viu? O que nós temos, tudo que nós temos dentro da cabeça, dentro da caixa craniana, nós damos o nome de encéfalo, certo? Cérebro é apenas uma parte do encéfalo. Então, o total que nós temos dentro da cabecinha da gente é o encéfalo. Cérebro é apenas uma parte desse total, tá certo? E aí, lá da clínica médica, da anatomia, da fisiologia, o encéfalo, gente, ele é formado por várias estruturas diferentes que todas juntas formam um todo que vai ser o encéfalo. Quais estruturas diferentes são essas que compõem o todo que nós temos dentro da cabeça? Exemplos: o cérebro, o cerebelo, né? A ponte, o bulbo, o tronco encefálico, hipotálamo, né? Então, são várias estruturas diferentes que juntas formam o que nós chamamos de encéfalo, certo? E aí, lá da clínica médica, eu não sei se vocês se recordam que nós temos uma glândulazinha no nosso sistema nervoso central. Quando eu falo sistema nervoso central, eu me refiro a tudo que está dentro da nossa cabeça, encéfalo, e o que? A medula espinal, lembram disso? Se é central, sistema nervoso central, é porque é responsável por disparar, é o centro que dispara todos os comandos para o funcionamento de todas as outras coisas, de todos os órgãos, de todos os membros que são o que? Periféricos, que não estão no centro, tá certo? E nesse sistema nervoso central, nesse SNC, nós verificamos a presença de uma glândula bem pequenininha, do tamanho de um carocinho de ervilha, chamada hipófise ou pituitária. Lembram disso lá da anatomia? Certo? E aí, essa glândulazinha, tão pequenininha, mas ela tem um poder tão imenso, porque ela produz e secreta hormônios que literalmente fazem todo o nosso corpo funcionar, certo? E aí, se ela produz tantos hormônios que faz todo o nosso corpo funcionar, não diferentemente, é óbvio que ela produz hormônios que vão atuar diretamente no ovário da gente, certo? Por isso que nós chamamos de eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Professora, mas hipotálamo, o que é que tem a ver o hipotálamo? O hipotálamo, nós vamos ver rapidinho daqui um pouquinho mais na frente, que ele produz um hormônio. Hipotálamo produz um hormônio que vai ser diretamente direcionado para a hipófise.
E aí, esse hormônio vai estimular a hipófise a secretar hormônios específicos na corrente sanguínea. E aí, esses hormônios específicos caindo na corrente sanguínea, uma hora ele vai chegar lá no ovário. E uma hora esses hormônios chegando lá no ovário, eles vão fazer o quê? Vão estimular exatamente a maturação, o amadurecimento dos óvulos, para que essa mulher ovule, provavelmente fecunde e venha a gestar. Tá certo? Mas vamos entender devagar isso, certo? Em se tratando de ciclo ovulatório, quando nós falamos ciclo ovulatório, ovulatório faz nós nos lembrarmos de quê? Ovulatório. Ovulação. A ovulação, para ela acontecer, precisa que esse óvulo seja o quê? Amadurecido, não é? Sim. Esse processo de amadurecimento desse óvulo, ele ocorre onde? No ovário. Exatamente. Beleza. Para ocorrer o amadurecimento desses óvulos lá dentro dos ovários, que nós chamamos de ciclo ovulatório, nós vimos que há a participação de 2 hormônios diferentes. Conseguem se lembrar que hormônios diferentes são esses? Perfeito. Ciclo ovulatório, óvulo, óvulo, para ser fecundado, precisa amadurecer. Para ele amadurecer, ele passa por etapas onde? No ovário. E o que é que estimula, o que é que incita a maturação, o amadurecimento desse óvulo lá no ovário? 2 hormônios diferentes, sendo esses hormônios chamados FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio, o quê? Luteinizante, certo? Até aí, tudo bem? Olha aqui essa imagem. Vamos ver, acompanhe comigo. Essa imagem eu não tenho como apontar a setinha do mouse. Vocês conseguem ver meu mouse se eu fizer assim? Sim. Ai, que legal! Então vamos lá, vamos comigo. Essa estrutura aqui, gente, no total, corresponde a tudo que eu tenho dentro de onde? Da cabeça. Esse total aqui, galera, nós chamamos de quê? Tudo que tem dentro da cabeça, nós chamamos de quê? Encéfalo. Certo? O encéfalo, ele é formado por várias estruturas diferentes. E dentre essas estruturas diferentes, acompanhem aqui comigo. Conseguem ver minha setinha no nome hipotálamo? Sim. Vamos lá, ó, aqui o hipotálamo, vamos seguindo junto comigo. Ele faz referência a essa estrutura aqui, ó, do encéfalo. Hipotálamo, tá certo? Logo abaixo do hipotálamo, conseguem ver minha setinha aqui no hipotálamo? Sim. Gente, logo abaixo do hipotálamo, ó, quem eu tenho aqui é a ervilhinha. A menor glândula que nós temos no nosso corpo, se a gente fizer um recorte e der um zoom aqui, nós temos a glândula hipófise, que também é chamada de pituitária. Tá certo? Por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? Vejam que o eixo é chamado de eixo hipotálamo, hipófise, ó, hipotálamo aqui, hipófise logo abaixo, certo? Ovário. Se eu estou falando em eixo hipotálamo, hipófise, ovário, eu estou falando em 3 estruturas diferentes, mas que vão trabalhar o quê? Em conjunto. Tá certo? A hipófise, ela só vai ser
ativada mediante o comando que vem de quem? Do hipotálamo. Uma vez a hipófise sendo ativada, ela consegue ativar quem? Ovário. Por isso que é chamado de eixo hipotálamo, hipófise, ovário. É tipo um efeito dominó, se a primeira pecinha aqui cai, todas as outras duas vão cair, todas as outras duas vão funcionar. Tá certo? Então, como é que funciona, minha gente, esse eixo hipotálamo, hipófise, ovário? Como é que funciona essa cascata de reações? Como é que funciona essa reação em cadeia? Vamos lá. Até aí, tudo bem? Para ocorrer o amadurecimento de óvulos lá no ovário, eu preciso da ação de quem? De hormônios FSH e LH, que são secretados onde? Na hipófise. E para a hipófise poder secretar esses dois hormônios, eu preciso de um estímulo de quem? Do hipotálamo. Então, hipotálamo, hipófise, ovário. Para chegar o amadurecimento, para ocorrer o ciclo ovulatório, ou seja, o amadurecimento dos óvulos lá nos ovários, eu preciso que hipotálamo já tenha sido acionado. Por sua vez, quem é que é acionado? Hipófise. E aí eu tenho o resultado que eu quero lá no ovário. Tá certo? Agora vamos ver direitinho como é que isso acontece. Tá bom? Vamos lá. Aqui, eu acho essa figura mais bonita. Vejam o close que é dado na hipófise, gente. Aqui, ó. Se a gente der um zoom na pituitária, que é chamada de hipófise, não sei se vocês lembram lá na clínica médica, que quando a gente dá esse zoom aqui, quando a gente consegue ver de uma forma mais ampliada, a hipófise, ela é dividida em hipófise anterior, que é o pedacinho da frente, e hipófise o quê? Posterior. Anterior, frente, posterior, que vem por trás. Tá certo? E aí, essa divisão, ela não ocorre à toa, certo? A maioria dos hormônios, eles são produzidos e armazenados na hipófise anterior, mas existem alguns hormônios específicos que são armazenados o quê? Na hipófise o quê? Posterior, na hipófise de trás, no pedacinho de trás da hipófise, tá? Mas quando nós falamos, gente, em ciclo ovulatório, que é o amadurecimento desses óvulos, nós precisamos da ação de dois hormônios específicos. O hormônio folículo estimulante, que é o FSH, olha ele aqui, ó. FSH e LH. Hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Esses dois hormônios que nós vamos precisar indispensavelmente lá nos ovários, eles são produzidos e secretados por quem? Pela hipófise, mais especificamente hipófise o quê? Anterior. A parte da frente, o pedacinho da frente da hipófise. Não esqueça que a pituitária ou glândula hipófise, ela é dividida em duas partes anatômicas, em que a parte mais anterior, a parte mais da frente, ela é chamada de hipófise anterior, e a parte mais de trás, ela é chamada de quê? De posterior. Na anatomia, tudo que é frente, nós chamamos de anterior, e tudo que é trás, nós chamamos de posterior, certo? Então, percebam fisiologicamente que uma grande quantidade de hormônios do nosso corpo são produzidos e armazenados na hipófise o quê? Anterior. Ai, Silvia, mas a hipófise posterior não serve de nada? Não, peraí, tem a produção
e o armazenamento de hormônios como a ocitocina, o ADH, que é o hormônio antidiurético, tá certo? Mas a maioria tá na anterior, tá certo? E aí, dentre esses hormônios que são produzidos lá na hipófise anterior, tem dois que muito nos interessam na aula de hoje, que é o FSH e o LH, tá certo? Mas a hipófise, pelo menos o que se espera, né, é que ela não funcione de forma descontrolada. Não é simplesmente produzir hormônio e sair secretando loucamente, não. Tudo no nosso corpo precisa de quê? De um controle. Não pode ser desregulado, porque senão o funcionamento, o que nós chamamos de homeostase fisiológica, ou seja, de equilíbrio fisiológico, ele vai ficar o quê? Descompensado. Então, por mais que a hipófise ela produza e secrete hormônios, existe um momento. Não é aleatoriamente, tá? Então, FSH e LH são produzidos pela hipófise anterior, certo? Mas eles não são secretados de forma louca, não, descontrolada, não. Essa hipófise, ela precisa receber um comando, um sinal de que, ei, hipófise, tá na hora de liberar FSH e LH. O corpo dessa mulher está precisando de FSH e LH. Aí a hipófise entende o recado e diz: ah, tá, beleza. Eu tenho FSH e LH prontos, então eu vou secretar na corrente sanguínea. E aí a responsabilidade já não é mais minha, a hipófise falando, tá? O que vai acontecer agora já vai ser lá no ovário, certo? Silvia, e como é que essa hipófise, ela recebe esse sinal, essa mensagem de que tem que secretar FSH e LH? Qual é o babado que rola? Como é que ela percebe? Oi? Hipotálamo, tem que dar um sinal. Perfeito. Hipotálamo, ó. Olhem aqui. Eixo, hipotálamo, hipófise, ovário. Então, a hipófise, ela tem que receber uma mensagem, um comando que vem de um nível superior. E quem que é, gente, esse nível superior aqui no sistema nervoso central? Hipotálamo. O nome do eixo não é hipotálamo, hipófise e ovário? Então, a hipófise, ela só vai secretar FSH e LH, ela só vai obedecer esse comando se alguém superior a ela disser: ei, faça isso aí agora que eu tô mandando. E quem é que manda? O hipotálamo. Perfeitamente. E como é, hein, Silvia, que o hipotálamo manda essa mensagem? Essa estruturazinha aqui, ó, o hipotálamo, que localiza-se imediatamente superior, na parte de cima da hipófise, a gente tem o hipotálamo. Logo um pouquinho abaixo tem a ervilhinha, que é a hipófise, né, que é a pituitária. O hipotálamo, ele também produz um hormônio, certo? Uma vez ele produzindo esse determinado hormônio, esse hormônio vai e leva a mensagem para onde? Lá para o quê? Para a hipófise. E aí, esse hormônio, qual é a mensagem que ele leva para a hipófise? Ei, libera aí, tá na hora de liberar FSH e LH, faça aí o que eu tô mandando. Tô trazendo o recado que meu chefe, que é o hipotálamo, mandou, certo? E qual que é o hormônio que o hipotálamo produz para levar essa mensagem para a hipófise? É o que nós chamamos de hormônio liberador ou estimulador das gonadotropinas. Aqui, ó, que é o que nós abreviamos na fisiologia como GnRH. Hormônio estimulante ou estimulador da liberação
de gonadotropinas, certo? GNRH, tá? Então, o hipotálamo, anota aí no caderninho de vocês, que o hipotálamo é uma estrutura do SNC, ou seja, do Sistema Nervoso Central, responsável Vamos lá. Tá. O hipotálamo é uma estrutura do SNC, ou seja, do Sistema Nervoso Central, hipotálamo, estrutura do SNC, entre parênteses, Sistema Nervoso Central, responsável pela produção e secreção do hormônio GNRH, como tem aí no slide. E esse hormônio GNRH, gente, ele é responsável pela liberação das gonadotropinas, como tem aí no slide. Ok? Em resumo. Nada. Em resumo, hipotálamo produz e secreta GNRH, que é um hormônio. Esse hormônio, ele vai descer para a hipófise, vai levar o recado do hipotálamo para a hipófise. E que recado é esse, Silvia? Vai chegar lá na hipófise e vai dizer: ei, secrete aí, libere aí na corrente sanguínea FSH e LH. Vejam aqui no slide, tem por extenso o que é FSH, hormônio folículo estimulante, e LH, que é o hormônio luteinizante. Lembrem-se que lá na hipófise são produzidos vários hormônios. Dentre esses hormônios, nós temos o FSH e o LH, certo? Aqui, gente, é só para vocês verem de uma forma ilustrativa. Eu acho que é melhor de entender do que por texto escrito, por texto por extenso. Como é que funciona esse eixo hipotálamo, hipófise e ovário, tá? Vejam aqui na parte de cima da imagem que lá no hipotálamo, que é uma estrutura do sistema nervoso central, há a produção de um hormônio chamado de GNRH,
que é o hormônio liberador de gonadotropinas, tá certo? Esse hormônio, que é produzido lá no hipotálamo, ele leva a mensagem que o senhor hipotálamo quer passar para a hipófise. E qual que é a mensagem que o GNRH manda? Chega lá na hipófise e diz: ei, o hipotálamo mandou a senhora hipófise secretar os hormônios FSH e LH. FSH é o hormônio folículo estimulante e o LH é o hormônio luteinizante, certo? Uma vez a senhora hipófise secretando FSH e LH, quando eu falo em secretar, FSH e LH é jogar esses dois hormônios para a corrente sanguínea, certo? Lembrem-se lá da fisiologia da clínica médica que o sangue é um tecido conjuntivo que ele tem como finalidade, ele tem como responsabilidade, dentre as várias, obviamente, que ele tem, mas ele tem 3 principais responsabilidades: levar oxigênio, hormônios, como o FSH e o LH, e nutrientes para todos os órgãos, para todos os tecidos e para todas as células, certo? Professora, leva hormônio? Tem algumas células, tem alguns órgãos, alguns tecidos que só funcionam mediante o estímulo de hormônios. Professora, por que é importante levar oxigênio? Oxigênio é fundamental, por exemplo, para a respiração celular de toda e qualquer célula. E por que é importante levar nutrientes, principalmente glicose? Glicose é fonte de energia para uma grande parte das células do nosso corpo, principalmente o quê? Neurônios, sistema nervoso. Neurônio só aceita como nutriente quem? Glicose. Então, dentre as várias funções do tecido conjuntivo sanguíneo, né, como coagulação, que faz parte da cascata de coagulação sanguínea, como defesa, faz parte do sistema imunológico, tem essas 3 principais funções: levar oxigênio, levar hormônios, levar nutrientes. Um perfeito exemplo que a gente tem: a senhora hipófise, né, depois de receber a mensagem que veio do senhor hipotálamo, através de quem? Do GNRH, o hormônio estimulador de liberação de gonadotropinas, certo? O GNRH chega para a senhora hipófise e diz: ei, o hipotálamo mandou a senhora secretar, ou seja, jogar na corrente sanguínea FSH e LH, que são hormônios. Uma vez FSH e LH caindo na corrente sanguínea, sangue chega por todas as partes do nosso corpo. Então, uma hora, esse sangue vai chegar aonde? Lá nos ovários. Se esse sangue chega lá nos ovários, ele vem trazendo junto com ele o quê? FSH e LH. Tá certo? E se ele traz junto com ele o FSH e o LH, era só o que os ovários precisavam. Pra quê, hein, gente? FSH e LH, por que é tão interessante para os ovários? Me digam aí. Por que ovários se interessam tanto por FSH e LH? Para ocorrer o quê? O amadurecimento desses óvulos, ciclo ovulatório. Lembrem-se que para esses óvulos ficarem prontinhos para serem fecundados, digamos assim, tá? Eles precisam passar por um processo de amadurecimento.
E para eles passarem por esse processo de amadurecimento, quem vai estimular esse passo a passo, cada uma dessas etapas, são justamente os hormônios FSH e o LH. Quem entra em jogo, quem é decisivo para o amadurecimento, para a maturação desses óvulos é quem? FSH e LH. Então, vejam que é uma reação em cadeia que vai acontecendo, certo? Nunca, jamais pode ocorrer, gente, o ciclo ovulatório, que diz respeito ao que? Ao amadurecimento desses óvulos lá nos ovários, jamais vai acontecer se o hipotálamo, por exemplo, não entrar em jogo de início. Por quê? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas o hipotálamo, Rosália, ele pode ter feito a função dele, mas pode estar ocorrendo uma falha de reconhecimento, de identificação lá nos ovários. Os ovários não estão conseguindo identificar, por exemplo, o LH e o FSH. Se ocorrer um erro em qualquer uma dessas etapas desse eixo, pode comprometer o resultado que a gente espera ao final, que é o quê? A ovulação. Às vezes o hipotálamo está funcionando bem direitinho, a produção de GNRH, a secreção por parte da hipófise de LH e FSH, mas quando esses hormônios chegam nos ovários, esses ovários podem não reconhecer. Ou pode ocorrer a produção de GNRH, mas aí a hipófise está com deficiência de produção de LH e FSH. Pode produzir bem pouquinho ou pode não produzir nada. Se produzir bem pouquinho, talvez esse pouquinho não seja o suficiente para quando chegar lá nos ovários, estimular que ocorra a maturação desses óvulos, certo? Então, qualquer falha que corre nesse eixo é literalmente muito comprometedor, tá certo? Beleza? Mas até aí, tudo bem, gente? Bem, vamos seguindo. Ainda vai ficar mais bonito. Vamos lá. Quando nós falamos em ciclo ovulatório, minha gente, lembre-se, ciclo ovulatório, óvulo. Os óvulos estão aonde? Ovários. Para esses óvulos ficarem ok para serem fecundados, eles precisam amadurecer. Quem é que promove, quem é que estimula esse amadurecimento? Dois hormônios diferentes, chamados FSH e LH. De onde vêm essas criaturas? Lá da hipófise. E hipófise libera a custo de nada? Não, ela recebe um comando de quem? Do hipotálamo. A partir de quem? Do hormônio GNRH. Tá certo? Então, tudo na vida é um processo. Tudo na vida não ocorre do dia para a noite, não. Tem que ter etapa. Etapa após etapa, para que no final tudo se resolva. E o ciclo ovulatório não seria diferente, tá? Então, quando nós falamos em ciclo ovulatório, ou seja, nas fases que vão estimular o amadurecimento desse óvulo, entre aspas, para que tudo isso, para que esse ciclo ocorra, ele é dividido em 4 fases diferentes, tá certo? E que fases são essas? Folicular, é a primeira fase folicular, a segunda fase ovulatória, a terceira fase lútea e a quarta fase isquêmica. Silvia, eu não estou entendendo nada. Não, peraí, a gente vai falar sobre cada uma, certo? Dessas fases. Mas eu preciso que vocês entendam que cada
que em relação ao ciclo ovulatório, ou seja, a fase de maturação desse óvulo, o processo de amadurecimento desse óvulo, para que esse óvulo possa ser liberado e posteriormente fecundado, precisa se seguir o quê? Um passo a passo para deixar ele pronto e pleno, né? Para o quê? Para a fecundação. Então, o ciclo ovulatório, ele é dividido em 4 fases diferentes. Fase folicular, fase ovulatória, fase lútea e fase isquêmica. Tá certo? Vamos falar sobre cada uma delas. Cadê Pedro, hein? Que tá tão calado. Tô de olho, viu? Não tô ouvindo sua voz. Fale comigo. Eu acho que ele tá cochilando, porque eu acho que não dormiu direito. Mas vai vir. Ave Maria, pois acorde. Que eu também não dormi direito, não. E tô aqui. Então vamos lá, gente. E ainda com suspeita de Covid. E ainda com suspeita de Covid. Porque eu sou afrontosa, né, já? Vai uma afronta gigantesca. Então vamos lá, gente. Olhem que coisa linda! Eu acho muito lindo isso. Muito lindo. Depois que a gente entende. Claro. Mas eu vou ensinar para vocês, para que vocês consigam enxergar a beleza disso tudo. Para que vocês consigam entender. Certo? Acompanhe comigo. Lembram que aqui eu disse que o ciclo ovulatório é dividido em 4 etapas? Em 4 fases diferentes? Sim. Vejam comigo aqui na figura. Na figura eu tenho mais especificamente apontado as 3 primeiras etapas, que é a fase folicular, a fase ovulatória, a fase luteínica. Se essa mulher não fecundar, não engravidar, aí ocorre a fase isquêmica, que é a do sangramento, a da menstruação, certo? Mas a gente precisa entender o que acontece em cada uma dessas fases, quais são os hormônios que estão em alta e o que é que eles causam. Vamos por partes. Depois, nós vamos juntar cada uma dessas partes e formar um só, tá? Mas vamos por partes. Como eu sempre falo para vocês, se a gente olhar para as palavras de uma forma geral, como elas são escritas, e se a gente conseguir entender o que elas querem dizer, qual é o significado de cada pedacinho da palavra, a gente mata a pau muita coisa. Em relação ao ciclo ovulatório, quais são mesmo os dois hormônios que estão envolvidos no ciclo ovulatório? Isso. Olhem aqui, ó, acompanhem comigo a minha setinha do mouse. FSH e LH, certo? O que foi que eu disse para vocês? Que FSH significa hormônio, o H aqui, ó, hormônio, o F de folículo e o S de estimulante. No inglês, estimulante não tem o E, é stimulate, certo? Então, H, hormônio, o F, folículo, o S, do inglês, estimulante. O que é que significa? Vejam aqui, aqui tá em espanhol. Mas o que é que, se vocês olham para uma palavra, para uma expressão que diz hormônio, folículo, estimulante, a gente consegue entender que é um hormônio, consegue entender o que mais? Hormônio, folículo, estimulante. O que é que... Assim, se a gente parar para pensar, agora, do nada, o que seria um hormônio, folículo, estimulante? O que é que a palavra diz? É um hormônio que faz o quê?
Que estimula o quê? Um folículo. Nada na vida é o acaso. Então, se eu tenho um hormônio que é chamado de FSH, ou seja, hormônio folículo estimulante, eu tenho que é um hormônio que estimula um folículo, certo? Aí, ó, as minhas ideias. Ontem, mais de meia-noite, eu tive uma ideia. Como era que eu ia explicar para vocês o que é que acontece nessa fase folicular? Por que que na fase folicular há um aumento de FSH? O que é que esse FSH faz? Quais são os hormônios que estão em alta na fase ovulatória e por quê? Quais são os hormônios que ficam em alta na fase luteínica e por quê? Na minha cabeça, tudo tem que fazer sentido para eu poder entender. Mas vamos lá. Preciso que vocês entendam. Lembram a primeira informação que eu dei lá no primeiro slide, que o ciclo das mulheres geralmente duram 28 dias, de uma forma geral? 28? Me digam uma coisa, se eu pego 28 e divido por 2, eu tenho quanto e quanto? 14. 14 e 14, não é? Por que eu estou dizendo isso? Olhem para essa imagem aqui, acompanhem meu mouse, gente. Imagina que nós vamos dividir bem no meiozinho, não tá bem no meio, mas imagina que a gente vai dividir meio a meio, em bandinhas diferentes, mas em tamanhos iguais. Eu tenho 14 para um lado e tenho 14 para o outro. Então, no ciclo da mulher, eu tenho os 14 dias iniciais, concordam comigo? E tenho os 14 dias finais do ciclo, concordam? Sim. E aí, beleza? Sim. Tá. Então, vão seguindo esse meu raciocínio, meu estranho, meu louco, mas dá certo. 14 e 14. Estamos falando de ciclo ovulatório. Se eu estou falando em ciclo ovulatório, gente, eu estou falando em etapas que dizem respeito ao amadurecimento de quem? Do óvulo, para ser o quê? Para ficar todo ok, bem pleno, para ser o quê? Fecundado. Beleza? Ok. E aí, quando a gente fala em ciclo ovulatório, existem dois hormônios específicos, diferentes entre si, que entram em jogo para estimular o quê? A maturação desse óvulo e a liberação deles para a tuba uterina, tá certo? E aí, gente, se nós dividirmos 14 dias e 14 dias, 14 inicial na parte esquerda da tela de vocês e os 14 dias finais do ciclo, tá certo? 14 primeiros dias, gente, eu tenho em alta, subindo o FSH. Essa curvinha aqui, laranjinha clara, veja que inicia baixinho e vai o quê? Subindo. Vai aumentando em proporção. Concordam comigo? Vocês disseram que o FSH, o hormônio folículo estimulante, é um hormônio que estimula um folículo, não foi isso que vocês disseram para mim? Silvia, e pelo amor de Deus, o que é um folículo? Vou mostrar para vocês o que é um folículo. Olha a ideia que eu tive. Conseguem ver? Uma esferinha na minha mão? Sim? Sim. Essa esferinha, gente, é um folículo que eu montei para vocês. Que é isso, Silvia? O que eu quero mostrar com esse folículo para vocês? Isso aqui é um limão menorzinho.
revestido com uma película, com a borrachinha de uma bola, uma bexiga de encher. Vamos lá. O que é que eu quero mostrar com isso aqui para vocês? Por dentro eu tenho limão, não tenho? Conseguem ver? Se eu puxar a borrachinha da minha bexiga de encher, não é como se fosse uma película que está envolvendo esse limão? Isso. É como se fosse uma pelezinha, sabe, gente? Sabe já aqui, ó, uma camadinha elástica que tá o quê? Revestindo o meu limão, certo? O que eu quero mostrar para vocês? Essa camadinha elástica, essa pelezinha, é o que a gente chama, na embriologia, de folículo. Tá? Uhum. Tá travando pra mais alguém? Tá. Eu voltei a me mexer? Eu voltei a me mexer? Sim? Voltei? Tá. O que eu tava dizendo? Se parar novamente, pode falar, viu? O que eu tava dizendo? Aqui eu tenho um limãozinho pequenininho que eu revesti ele com uma bolinha de encher bexiga de aniversário, uma bola branca, certo? Aqui por dentro tem um limão, tá certo? E por fora eu tenho essa pelezinha, tá certo? Até aí tudo bem? Sim? Beleza. Por que eu fiz isso? Na embriologia, tá? Essa pelezinha que está revestindo o meu limãozinho, nós chamamos de folículo, certo? Essa pelezinha é o folículo. O que está por dentro da pelezinha, que é o limão, é o que vai precisar amadurecer para se transformar no que a gente chama de óvulo. Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Sim ou não? Oi? Depende. Aqui na embriologia, não. Tá? Não é dúvida besta, não. Pode perguntar, tá? O que eu quero que vocês visualizem? Vem aqui na imagem. O que eu tô mostrando aqui para vocês, na minha mão, corresponde a essa primeira imagem aqui. Estão conseguindo me acompanhar? Por dentro, branquinho, com um pontinho preto, eu tenho o quê? O que depois vai se transformar em óvulo é a estrutura que eu preciso amadurecer. E por fora, essa estrutura, como se fosse uma capinha aqui na imagem, tá meio avermelhado. Por fora, essa capinha que envolve esse óvulo futuro. Foi? Ouviu até onde? Ouviram até onde? Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir agora, para quem travou? Beleza. Acompanhe comigo. Isso aqui que tá na minha mão
É essa primeira imagem que meu mouse está apontando. Conseguem acompanhar? Tá. Estão vendo que nessa primeira imagem aqui que meu mouse está mostrando por dentro tem uma bolinha menor? Sim. Branca? Essa bolinha menor, branca, que tem por dentro, é o que corresponde ao meu limão, que está na mão, a parte verde, a parte de dentro, que é a estrutura que vai amadurecer e lá na frente vai se transformar no que a gente chama de óvulo, tá bom? Mas o que recobre esse meu futuro óvulo, esse meu limãozinho, é o que a gente chama de folículo, tá certo? Essa parte elástica. A pelezinha, tá bom? Vejam que eu tenho essa pelezinha envolvendo todo o meu futuro, o quê? Óvulo. Tá certo? Beleza? A gente tá falando, gente, nos primeiros dias da primeira porção de 14 dias iniciais, certo? Estamos aqui no início da contagem dos 14 dias iniciais, certo? A bolinha, a esfera que tá aqui na minha mão corresponde a essa primeira imagem que eu tô apontando com o mouse, tá bom? Gente, se eu falo em FSH, hormônio folículo estimulante, o FSH vai fazer o que nessa minha estrutura aqui? O FSH vai fazer o que aqui? Amadurecer, estimular o quê? Quem? Antes do óvulo. Hormônio folículo estimulante. O FSH vai estimular quem, hein? O folículo, a pelezinha aqui, ó. Se é hormônio, folículo estimulante é um hormônio que vai estimular o quê? O folículo. Na minha mão aqui, o que é que corresponde ao folículo? Essa pelezinha, certo? FSH chegou pela corrente sanguínea, chegou aos meus ovários. Opa! No meu ovário, gente, existem inúmeros folículos, existem inúmeras estruturas como essa que eu estou mostrando aqui a vocês. Dentro de todo e qualquer folículo, gente, existem estruturas que posteriormente vão se transformar em óvulos depois de amadurecer. Mas antes desse óvulo posterior amadurecer, porque ele não se chama óvulo agora, tá certo? Antes dele amadurecer, dele evoluir, eu preciso estimular antes quem? O folículo, que é essa pelezinha aqui. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Então, antes desse óvulo ficar pronto lá na frente, eu preciso primeiro estimular o folículo, que é essa capinha que recobre o posterior óvulo. E como é que eu estimulo esse folículo? Através de quem? Do FSH, tá certo? O FSH não é o hormônio folículo estimulante? Então, o FSH vai estimular quem? O folículo. Essa pele. Tá certo? Vejam que com o passar dos dias, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia da primeira contagem de 14, certo? FSH vai aumentando os níveis lá nesse ovário. Eu vou tendo maiores quantidades de quem? Do hormônio folículo estimulante. Se os meus níveis de hormônio folículo estimulante, de FSH, aumentam, vocês esperam que aconteça o quê? Eu vou ter um maior desenvolvimento de quê?
O de hormônio? Não, se eu tenho uma quantidade maior, um nível maior de hormônio folículo estimulante, isso vai desencadear o quê? A maturação De quê? dos óvulos. Antes de óvulos, dos folículos. Ei! Existe alguma diferença entre essa estrutura e essa? Não. São iguais? Perfeito, Jaque. Quem é que tá maior? Essa ou essa? Essa? Essa aqui tá mais cheinha, não tá? Tá mais rechonchudazinha? Ei, minha gente. Os níveis de FSH, do hormônio folículo estimulante, ó, estão crescendo do primeiro dia até esse dia aqui, por exemplo. Então, isso justifica esse folículo ter evoluído e ter tornado-se um folículo maiorzinho? Sim. Sim. Não estou aumentando os níveis de FSH? Quem é que é o FSH? O hormônio folículo estimulante. Se é hormônio folículo estimulante, ele vai estimular o crescimento de quê, hein? O que é o folículo, hein, Jaque? A camada que envolve. Que envolve uma estrutura que mais lá na frente vai se tornar o óvulo, né? Então, se aumentaram-se os níveis de FSH, gente, é óbvio que eu vou ter uma estrutura maior. Acompanha comigo aqui na imagem. Essa primeira corresponde a essa primeira imagenzinha aqui, ó. Tá menorzinho. FSH vai aumentando lá no ovário. Então, o folículo, ele tem que ir ficando mais desenvolvido, não tem? Tá maior? Essa estrutura aqui também é folículo, tá, gente? Essa partezinha também é folículo. Por dentro, eu continuo tendo a estrutura que posteriormente vai se transformar em óvulo. Mas ela tá amadurecendo juntamente com o desenvolvimento de quê? Do folículo. Tá certo? Aí, tudo bem? Sim? Sim. Beleza. Tô segurando essas duas, que vocês me disseram que tem diferença. Entre essas duas e essa, tem diferença? Travou? Voltou? Voltou? Estão me ouvindo agora? Tá. Esse daqui, ó, nessa minha mão esquerda, tem os dois folículos que a gente já viu, que existem diferenças entre eles. Foi aumentando o nível de hormônio folículo estimulante. Se aumentou o nível de FSH, é natural que o folículo que eu tinha anteriormente, ele tenha evoluído e tenha crescido em tamanho, beleza? Aqui, ó, é a evolução do primeiro para o segundo, de acordo com os níveis aumentados de quê, hein, gente? FSH. Beleza. Continuou aumentando. E agora, com essa estrutura? Existe alguma diferença entre essas duas e essa? Sim, está estimulada ao extremo. Bem estimulada, né, Jaque?
Ei! Esses três, na imagenzinha do nosso slide aqui, essas três figurinhas, a primeirinha, que era essa, a segunda, que foi essa, tá? A terceira, essa. Eu tenho folículos em tamanhos diferentes, não tenho? E se eles estão em tamanhos diferentes, é porque o quê? Os níveis de FSH foram subindo, não foi? Nesses 14 primeiros dias. Não foi? Tá. Eu vou voltar lá no primeiro slide. Aqui. Nesse primeiro slide, gente, vocês veem que entre o 12º dia e o 16º dia do ciclo de 28 dias, lembram da mulher? Ocorre o que nós chamamos de ovulação. Conseguem me acompanhar? Sim. Guardem aí essa informação. Vamos para frente. Tô aqui, ó. Esse balãozinho maior, em comparação com os outros dois, tá? Mas você estuda? Esse, como é? A partir do 12º. A partir do 12º, Pedrinho, do 12º. Isso. 12º, a gente tá nessa situação aqui, nós mulheres. Observem comigo, na imagem, que o espaço vazio que existia entre o posterior óvulo, que é o meu limão, e o folículo era bem pequeno. Vocês conseguem visualizar que essa pelezinha, que esse folículo tá bem dizer grudadinho no limão, grudadinho no que posteriormente vai se transformar em óvulo. Tá bem rente, né? Vejam aqui na imagem que ele tá desse jeito. Quando a gente evolui para esse segundo folículo, aumentou níveis de quê? De FSH, tá certo? Vejam que o folículo, aqui dentro, gente, eu tenho o limãozinho. Mas vejam que o folículo não está mais grudadinho como estava aqui. Por quê? Porque esse folículo, ele está sendo estimulado pelos níveis maiores de FSH e ele está o quê? Se desenvolvendo, aumentando em quê? Em tamanho. Concordam comigo? Então, eu tenho meio que um espaço vazio entre a pelezinha e o meu limãozinho, o meu posterior óvulo. Concordam comigo aqui nessa segunda imagem? Nessa segunda esfera? Vem que aqui tem um espaçozinho vazio, beleza. Aí, na terceira imagenzinha, a partir do 12º dia do ciclo, ó. Aqui dentro eu tenho, tá? O limãozinho. Mas o folículo tá bem mais o quê? Expandido. Por quê? Porque foi aumentando dia após dia os níveis de quê? De FSH. Se eu aumentei, gente, dia após dia os níveis, essa curva de FSH, esse folículo ele foi mais estimulado. Então, a estrutura foi crescendo mais. Se o folículo foi se desenvolvendo mais, vocês concordam comigo que, obviamente, pelo menos espera-se, que o limãozinho que estava dentro, o posterior óvulo, também foi amadurecendo, também foi desenvolvendo? Sim? Tua imagem tá travada, não sei se é só pra mim. Voltei? Sim, pra mim tá. Pra mim não tá. Acho que é a tua internet, Jaque. Voltou? Não é, sim. Assim não dá, né, Jaque? Eu voltei a me mexer. Eu boto no
É um vai e vem. Eu voltei a me mexer? Sim. Pra já que Sim. voltei? Beleza. Gente, se eu comparar essas três estruturas, essa daqui tá bem mais evoluída, tá? Esse folículo tá bem mais evoluído e, consequentemente, o limãozinho que está dentro, né, o posterior óvulo, também tá bem mais desenvolvido. Vocês conseguem perceber bem a diferença de tamanhos? Sim. Sim. Tá. Nessa terceira fase aqui, ó, gente, é como se por dentro do folículo fosse criando uma espéciezinha de líquido que vai auxiliar na maturação desse posterior óvulo, dessa estrutura que está por dentro e que depois vai se transformar em óvulo, tá certo? Estamos entrando, gente, em média, nesse momento aqui, no 11º, 12º dia do ciclo da mulher. Lembram que são 28 dias? Beleza. Sim. Tô aqui com essa estrutura a tempo de abarrotar. Lembram que lá naquele primeiro círculozinho eu disse para vocês que entre o 11º dia até o 16º, geralmente a maioria das mulheres, o auge, o pico, é no 14º dia de ovulação. Lembram? Sim. Tá tudo ok na imagem para todo mundo aí? Eu preciso que todo mundo acompanhe Sim. o que eu vou fazer agora. Pra mim tá tudo tranquilo. Beleza. Tô aqui, tá? Ó, nessa imagem aqui, tá certo? No auge, bem dizer, do FSH, estimulando o folículo. Tá bem maiorzinho do que os outros três, como vocês disseram para mim. Então, esse folículo, ele está extremamente estimulado. O óvulo que está dentro dele, juntamente com o líquidozinho que vai estimular, né, a maturação desse óvulo, também já está em uma boa quantidade. Aí imaginem comigo o que é que vai acontecer no corpo dessa mulher. Só imaginem, tá? Porque não é assim com a tesoura, não, tá? Só imaginem comigo isso aqui que eu vou fazer. Abriu. Isso aqui que tá por fora é o quê, hein? Não, o folículo só. O folículo estimulante é o hormônio. A pelezinha que eu tenho Sim. é o quê? Folículo. É o folículo. Estourou. Esse limãozinho tá bem maior do que esse? Sim. Tá. Ei, isso que eu acabei de fazer para vocês corresponde ao que acontece no corpo da mulher quando ela ovula. O que é a ovulação? Esse folículo aqui, ó, na imagem que estava super desenvolvido antes de eu estourar. Que a estrutura que estava por dentro dele, gente, a gente chama, não é de óvulo, tá errado chamar óvulo. A gente chama de ovócito 2 ou de cito 2. Isso aqui é o que o pessoal geralmente chama de óvulo, mas é ovócito 2. Folículo se rompeu. A partir do momento que rompeu e saiu o cito 2, prontinho, ocorreu o que a gente chama de quê? De ovulação. Que é a liberação de um óvulo, que não é óvulo, é o ovócito 2, maduro, tá pronto para ser o quê? Fecundado. Se o cito 2 está pronto para ser fecundado, ele vai continuar dentro do ovário, é? Lá na... Ele vai para onde, hein? Ele vai sair do ovário. Ele vai sair na casa. Tá procurando aí.
Ele está procurando ser caçado, Jaque. Quem quiser que conquiste ele, os espermatozoides que lutem. Mas como é que ele vai ficar para jogo? Como é que ele vai ficar para jogo? Ele vai sair do ovário e vai para onde, hein? Perfeito, para as tubas uterinas, chamadas de trompas de falópio, antigamente. A nomenclatura nova é o quê? Tuba uterina. Ovócito 2, show de bola, tá super preparado, tá maduro para ser fecundado. Saiu do ovário, vai caminhando pela tuba uterina, até que, se essa mulher tiver tido uma relação com ejaculação dentro do canal vaginal, uma hora vai chegar vários espermatozoides aqui, que é a nossa aula de amanhã, e vão começar literalmente a briga para conquistar esse cito 2. E aí o cito 2 cair no golpe, no chaveco, né? E abrir as portas e um espermatozoide ir adentrar e fecundar. Tá certo? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? No momento que ocorreu a ovulação, FSH estava bem alta, ó. Conseguem ver comigo que ele estava bem alta, tentando estimular ainda mais esse folículo. E o folículo não tinha mais como se desenvolver. Aí ele vai o quê? Arrebenta. Ele rompe de tanta ação do FSH, ele já tinha se desenvolvido ao máximo que ele podia, mas o FSH tá dando com força. E aí o que acontece? Arrebenta. Isso! Arrebenta. Se o folículo arrebenta, quem é que vai ser liberado? O cito 2. O ovócito 2 que tá pronto, tá beleza, tá show de bola para ser fecundado. Certo? Aqui tudo bem? Sim. Tudo se encaixando. Então, gente, ó, isso que eu acabei de fazer, furando a bexiguinha para vocês, vazando a água, enfim, liberando o cito 2, corresponde aqui à metade do ciclo, ó. Arrebentou o folículo e aí o cito 2 foi o quê? Liberado, tá? E aí ele vai para onde? Eu sinto muito. Em alguns meses eu sinto muito quando eu tô ovulando. E liberou o cito 2. Perfeito. Tem épocas, tem meses, né? Porque é meses e meses comigo. Tem meses que eu sinto dor, parece que eu tô parindo quando eu tô ovulando. Mas aí, gente, o que rompeu, ó, foi isso aqui. Estamos bem no 14º dia. Ocorreu a ovulação. Certo? Nesse momento... Sim. Sim. Isso. Sim. Vai ser no mínimo de... Aqui, ó, Rosália. Menstruou. Primeiro dia lá daquele círculozinho. Certo? Ó, segundo, terceiro, já começa a fase folicular. Que vai ser o amadurecimento de um novo cito 2. Sim.
né? A partir do momento que a mulher menstrua, minha gente, que descama o endométrio, o corpo dela percebe que não rolou o que ela esperava. Armou o palco todinho para a gestação, não rolou o que esperava, começa a descer, né, a menstruação, a descamação do endométrio e o corpo já começa a se preparar, não perde tempo não, para uma outra possível gestação. Então, desceu menstruação, já inicia outra fase folicular, que vai ser o quê? O folículo em maturação. Obviamente, o ovócito 1 se transforma em ovócito 2, até que o ovócito 2 seja liberado. Quando ele é liberado e cai na tuba uterina, é o que a gente chama de ovulação. Então, é um ciclo que ocorre constantemente. Ele não para, ele não tem pausa, certo? Ok? E aí eu chamo a atenção de vocês aqui nesse momento da ovulação, que é quando o folículo arrebenta, rompe, e vai botar o cito 2 para jogo. Essa mulher está fértil. Se tiver relação por esses dias, a probabilidade de fecundação é imensa. Por quê? Porque tem alguém para jogo ali, ó, bem prontinho, só esperando. Né? E aí, gente, no momento que a gente está fértil, nós mulheres, que nós estamos férteis, que nós estamos ovulando, tem o que a gente chama aqui, ó, de muco cervical. Todas nós temos isso. A vagina da mulher não é seca, não é 100% seca, é úmida e tudo mais. A gente sempre tem muco, mas quando a gente tá ovulando, pode prestar atenção, se passar o papel higiênicozinho ou até mesmo no banho, a gente sente que tem tipo uma clara de ovo na região vaginal da gente, que se a gente... Muito. Que se a gente pegar na mão e fizer assim, estica literalmente. Pelo menos eu, né, já, que eu fico logo, não vou chegar perto de ninguém, como se eu tivesse alguém pra chegar perto. Deus me livre, aquela coisa que se encostar perto de uma cueca não rola. Por quê? Porque essa mulher, ela está fertilíssima. Silvio, o que é que tem a ver esse muco? É muito. É muito. E não é motivo de vergonha a gente falar isso, porque isso é fisiologia, gente. Fica muito mesmo. Muito mesmo. Alguém falou, professora? Oi? Acontece em uma menor quantidade, como é o meu caso. Eu tomo um anticoncepcional porque eu tenho um ovário policístico. Mas acontece, tipo, é em menor quantidade, se comparar quando eu não tô tomando anticoncepcional, mas eu percebo quando esse muco ele é produzido, não na quantidade gigantesca que era antes, ou quando eu faço pausa de anticoncepcional, mas a gente verifica essa presença, certo? Então, sabe. Se ela entender isso aqui, ela sabe. Então, por isso que eu digo, gente, conhecimento é poder. E por que esse muco cervical em uma elevada quantidade, essa liguinha mais elástica? Gente, esse muco cervical, essa babinha, essa clarinha de ovo, se o homem ejacular dentro do canal vaginal da gente, essa clarinha de ovo, ela ajuda os espermatozoides que estão no sêmen a nadarem melhor e encontrar quem? Não, que ainda tem esse empurrãozinho. Tem, minha filha. Você tá pensando o quê? O corpo da gente como é? Lembra que no início... Lembra que no início da aula eu disse que o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, foi feito para reproduzir? É chumbo, minha filha. Minha filha. Mas existe o porquê desse muco cervical, é justamente para ajudar o sêmen, né, os espermatozoides que estão no sêmen a deslizarem melhor e chegar até
o que ele pretende. A peça-chave, exatamente. Então, gente, vejam. Ai, cadê? Meu folículo, quando ele arrebenta, ele não deixa de existir, não. Tá certo? Ele fica arrebentadinho, ó. Acompanha aqui na imagem comigo. Essa partezinha amarelada, estão vendo? Sim. Logo depois de ter arrebentado. Isso daqui, gente, essa estrutura amarelinha aqui, a gente dá o nome de folículo de Graaff. Escreve G-R-A-A-F, Graaff. Certo? Esse folículo de Graaff, ele pode também ser chamado... Peraí, deixa eu ver aqui uma mensagem. É os dois celulares. Ciscando e eu dando aula para vocês, minha Nossa Senhora. Sim, voltando. Esse folículo de Graaff, ele pode ser também chamado de corpo lúteo, como tem aqui na imagem. Certo? Folículo de Graaff ou corpo lúteo. Observem pelo gráfico, minha gente, que no momento em que ocorre a ovulação, que geralmente é entre o 12º ao 14º dia, aqui, ó, quando arrebenta o folículo e ocorre a liberação do cito 2 para ir para as tubas uterinas, está em alta o FSH e também está em alta quem? O LH, do hormônio luteinizante. Vejam que antes de ocorrer o arrebentamento, né? A rotura do folículo, percebam comigo que essa linhazinha vermelha, vinho, que representa o LH, o hormônio luteinizante, estava bem baixa. Quem estava trabalhando com força era quem? O FSH, ó, subindo, subindo, subindo. Aí, quando chega perto do 12º dia, o LH, o hormônio luteinizante, que vem lá da hipófise também, começa a subir os níveis loucamente também, ó, junto com o FSH. Esses dois, mais especificamente no 14º dia, se o ciclo dessa mulher for de 28 dias certinho, esses dois em alta, no 14º dia, vai gerar o que a gente chama de quê? De ovulação, que é o arrebentamento desse folículo para a liberação do cito 2 e cair onde? Na tuba uterina. Tá certo? Beleza. O folículo que rompeu, ele continua existindo, certo? E ele vai ser chamado de corpo lúteo ou de quê? De folículo de Graaff, certo? Até aí tudo bem? Depois que rompe, gente, quando passa do ápice do 14º dia, ó, que estava em níveis elevadíssimos de FSH e de LH, percebam que logo após a ovulação, esses níveis, tanto de FSH quanto de LH, eles começam o quê? A cair, não é verdade? E eles quase que equilibram, né? Isso, ficam bem equiparados, bem equilibrados. E existe um porquê para isso, tá? Se depois da ovulação começa a cair, gente, FSH e LH, me restou o folículo de Graaff ou o corpo lúteo, certo? Esse aqui tá para jogo, para fecundar. Se ocorrer uma possível fecundação, vai ter uma consequente o quê? Gestação, não vai? Para ocorrer uma gestação, minha gente, o útero precisa estar preparado? Precisa, não precisa? E isso já deve estar com o endométrio todo o quê? Ok.
para receber, depois de ocorrer a fecundação, né? Que é quando o espermatozoide adentra ao ovócito 2, e aí 23 cromossomos mais 23 cromossomos, a gente já tem uma vida, 46 cromossomos. Então, esses 46 cromossomozinhos, esse zigoto, ele vai descendo até chegar no útero. E aí, o útero estando todo preparado, com o endométrio bem vascularizado, bem cheinho de sangue, o que é que vai acontecer? Ele vai se grudar nesse endométrio, que a gente vai ver na aula de amanhã, que é o que a gente chama de nidação, tá certo? Mas aí, o útero não se prepara do nada também, não. Aí, a gente entra no que a gente chama de ciclo menstrual. Que vai ser, lembram lá do primeiro slide, minha gente? Eu vou voltar lá, só para mostrar para vocês. Lembram aqui desse primeiro slide que eu falei para vocês que o ciclo menstrual é o processo que ocorre de preparação do útero, mais especificamente do endométrio, para uma possível o quê? Gestação. Para esse útero ficar pronto, esse endométrio precisa o quê? Se encher de sangue, ficar um pouco mais espesso, não é verdade? E aí, nesse momento aqui do ciclo menstrual, quem vai estar em jogo não é mais FSH e LH. FSH e LH já deram o que tinha de dar, certo? Que foi lá na fase folicular. Até o 14º. Já deu o que tinha de dar. A partir do 14º em diante. Perfeito. Por quê? Porque a gente precisa preparar o quê? O útero. A gente precisa preparar esse endométrio para receber esse futuro bebê. E como é que a gente vai conseguir preparar esse endométrio para receber o futuro bebê? Folículo de Graafi ou corpo lúteo. Sabe o que ele vai fazer? Como eu disse para vocês, nada na vida é por acaso. Tudo tem um porquê. Sabe o que é que esse jovem, esse folículo de Graafi ou corpo lúteo vai começar a fazer do 15º dia? Mas não descarta, já serve para outra coisa, minha filha. É aquele negócio, na natureza nada se perde, nada se não sei o que, tudo se transforma. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Minha filha, Lavoisier, lá na química, ele já dizia isso. Então, o corpo lúteo, o folículo de Graafi, aqui, ó, ele não passa a existir, ele não passa a continuar lá por acaso, não. Sabe o que ele vai fazer? A partir do 15º dia em diante, vai começar a produzir o hormônio que nós chamamos de quê? De progesterona. Silvia, aí produz progesterona para quê? Para começar a vascularizar quem? O endométrio. Tanto o estrogênio quanto progesterona são hormônios que são produzidos a fim de quê? De preparar todo o cenário do útero para uma possível nidação e gestação. Então, se o folículo de Graafi ou o corpo lúteo começa a produzir progesterona por tabela, lá no útero, começa a ocorrer o quê? A vascularização do endométrio. Esse endométrio ele vai ficar cheinho de sangue, vai começar a se encher de sangue a partir do 15º dia. Pela ação de quem? Folículo de Graafi ou corpo lúteo produzindo o quê? Progesterona. Tá certo? E aí, gente, continua se mantendo. Folículo de Graafi, corpo lúteo produzindo progesterona para começar a espessar o endométrio lá no útero, certo? Em um determinado momento, quem é que começa a entrar em jogo? O estrogênio, para deixar mais largo esse endométrio.
para manter as condições favoráveis para o quê? Para uma possível nidação e posterior o quê? Gestação. Tudo está se encaminhando para uma gestação. Mas, Silvia, e se não fecundou? O que acontece? Aí vocês acham que o útero vai continuar com o endométrio lá